Oi, eu sou a Kizzy e no vídeo de hoje eu vou responder o comentário de um inscrito aqui no canal e ensinar como fazer conversão e formatação de colunas no Pandas. O comentário é: Olá, eu tenho dados em CSV, mas a coluna em valores está no formato R-cifrão 10,23 e eu não estou conseguindo plotar. Dá erro, tipo, os dados não são numéricos. Como posso converter? Eu gostei muito desse comentário, ele é muito real e muito prático, porque é muito comum a gente se deparar com bases de dados que foram extraídas de sistemas, muitas vezes sistemas em que a formatação em string era feita para usuários, pessoas lerem, e não para serem estruturados para scripts. E aí, na hora que a gente quer automatizar a leitura de um dado, a gente pode se deparar com esse problema, em que existe uma formatação que o Pandas, por exemplo, que é o nosso caso, não está entendendo. E aí, por causa disso, eu resolvi pegar um caso real, de fato. Eu fui até o site do dados.gov, que é o site de dados abertos do Brasil, e escolhi uma base de dados de preços de medicamentos, porque eu imaginava já que nessa base de dados haveria alguma coluna de preço que teria a formatação diferente da formatação que o Pandas consegue entender e eu precisaria converter. E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu vou partir aqui do ponto em que eu já tenho uma base de dados, que eu já consegui abrir ela aqui no meu notebook, e eu tenho um campo de preço ou um campo numérico que não está sendo entendido como numérico. A primeira coisa é, como que eu sei qual que é o tipo que o Pandas está entendendo para minha coluna? Eu posso usar o comando info, que ele vai me dizer os tipos para cada coluna. Pronto. Aí a gente vê que essas colunas aqui, que são colunas de preço, elas estão vistas como object. Então ele está entendendo isso como algo não numérico. Isso significa que se eu, por exemplo, quiser pegar essa coluna, que é o preço sem impostos, preço de fábrica sem imposto do medicamento, e fazer a média dela, ele não vai deixar. Ele vai me dizer que não conseguiu converter de string para float. E aí existe um comando, pessoal, que a gente pode usar, que serve para fazer conversão, que é: eu faço a coluna .astype e eu passo aqui o tipo que eu quero converter. Só que deu erro. E por que que deu erro? Porque o Pandas, para entender algo como um número, ele precisa de uma determinada formatação. Aqui, esses dados, eles são formatados como a gente usa no Brasil. A gente usa o decimal separado por vírgula. Só que a notação americana, por exemplo, que é o caso que a gente está usando aqui por causa do Pandas, ela utiliza o decimal com um ponto. E exatamente por causa dessa vírgula não ser um ponto que o Pandas não está conseguindo fazer essa conversão. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que pegar essa coluna e formatar ela. E eu vou fazer isso utilizando um método muito interessante que é o apply, em que eu consigo aplicar uma função para todos os elementos da minha série. Uma vez que eu faço isso, eu estou atribuindo essa nova formatação dessa coluna à própria coluna. Então, para cada elemento da coluna, ele vai pegar o elemento e fazer a substituição, vírgula por ponto. Agora, a minha formatação está assim, então de ponto, só que ele ainda está do tipo object. Mas como eu estou com ponto, agora você vai entender, vai perceber que eu vou conseguir fazer a conversão. Então, se eu fizer .astype float 64, ele vai converter para um número. E agora eu consigo ver aqui. E para a gente tirar a prova, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a média agora dessa coluna, porque agora ela é uma coluna numérica. Deu erro. Por que que deu erro? Porque esse método aqui, ele não ocorre in place. O que que significa? Ele não está pegando a coluna e fazendo a operação na coluna. Ele está fazendo a operação numa cópia da coluna e retornando para a gente. O que eu preciso fazer é atribuir essa transformação, o que esse método está retornando a essa minha variável. E aí, quando eu faço isso, agora a nossa coluna de fato é float e eu consigo então, por exemplo, utilizar esse método min que me dá a média dos números da coluna. Eu consigo, por exemplo, mandar ele fazer um gráfico dos números que estão nessa coluna. Então, significa que a nossa conversão e a nossa formatação foi bem sucedida. Esse é o primeiro vídeo de uma série aqui no canal em que eu vou dar dicas sobre Pandas. A ideia é que os vídeos sejam rápidos, diretos ao ponto e que a gente aprenda sempre alguma coisa nova. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, compartilhe com mais alguém se fizer sentido. Deixe seu comentário aqui embaixo, que tipo de dica você quer saber. Você quer dicas de outras coisas? Pode mandar aqui também. Muito obrigada e até a próxima!